tem coisas também que às vezes as pessoas não percebem. É o quanto o óculos, ele sabota a imagem. Óculos que já está oxidado, óculos que está quebrado, remendado. E nós sabemos disso porque nós somos mulheres. Olha quando você está com um acessório que ele está ali um pouco oxidado, uma roupa que não está isso e tudo. Então, a nossa imagem, ela conta muito. São as primeiras impressões. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Algumas mulheres têm o dom de transformar o olhar, de fazer com que as pessoas não apenas vejam melhor, mas se enxerguem de verdade. Nossa convidada de hoje é uma delas, Adelane Barbosa. Ela é especialista em visagismo óptico e análise facial. Tem mais de 27 anos de experiência no mundo da óptica. Começou em um laboratório, mergulhou no universo das lentes e descobriu que os óculos podem revelar muito mais do que a visão. Eles revelam a identidade e a essência de quem os usa. Em 2024, ela realizou um sonho. Fundou a Versatile Ótica, um espaço moderno e acolhedor, onde cada cliente recebe um atendimento personalizado e uma nova forma de se ver no espelho e no mundo. Hoje, Adelane é referência em unir técnica, estética e propósito para transformar olhares e elevar a autoestima. Porque enxergar bem é importante, mas se enxergar com amor e autenticidade, muda tudo. Então, já vai aí compartilhando esse episódio com as amigas e vem com a gente para esse bate-papo muito especial. Seja bem-vinda, Adelane. Obrigada. A gente está super feliz em lhe receber aqui, a primeira mulher especialista aí, né, em visagismo óptico, que eu não conhecia, né, essa especialidade e que eu vi que faz muita diferença na hora da escolha. E eu queria já começar te perguntando como foi que surgiu essa ideia, porque você trabalhava, né, em outras óticas, e o que foi assim que aconteceu para você ter esse start, essa vontade de ter a sua própria ótica? Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui. É um local que passa mulheres maravilhosas. Eu disse, eita, eu vou lá. E assim, o que eu percebi ao longo da minha carreira estudando? As pessoas, elas têm dificuldade de quererem usar óculos, porque acham, não, óculos envelhece, eu vou ficar feia. E acho que as pessoas ainda não conseguem perceber o quanto que os óculos são acessórios para acrescentar na sua imagem. Sim, que você pode ficar ou mais séria, ou com cara de intelectual, ou mais despojado, não é isso? Porque assim, tem várias linhas e tem uma que é realmente revelar quem você é ou revelar algo da tua personalidade de forma estratégica para te ajudar. Sim. Ou no trabalho, ou na vida pessoal, ou em que quer que seja. Se a gente começa a perceber que os óculos, ele tem o poder de um acessório. Olha o teu colar. É verdade. Então, assim, o teu colar, o teu brinco, a gente te olha e ele passa uma mensagem. Agora, tu imagina um óculos que fica no terço da comunicação. Sim. E eu posso até aproveitar já para pegar algum aqui, né? Pra gente, de repente, combinar aqui com o meu look. O que é que você acha que ficaria legal? Olha esse daqui. Vamos lá. Esse aqui, ele tem linhas retas, mas essas linhas inclinadas traz mais dinamismo para a tua imagem. Para a mulher, ele tem todo aquele efeito lift. Quem te olha fica observando muito essa linha inclinada, que deixa mais feminina, mais sensual. Ele traz esse ponto de atenção para a parte superior. Sim. Então, ele eleva a atenção toda para a parte superior. A linha reta, ela é uma linha
que já tem um significado de determinação, de força, de poder. Então, ele tem uma peça que ele passa várias mensagens e ficou muito bem. Não só com a tua imagem, é lindo, né? mas com a sua roupa. Olha aí, combinou com a minha roupa. Então, eu acho assim que realmente tira esse estigma, sei lá, de que óculos é coisa de gente, Isso. né? Ah, não, é só o vovozinho que vai usar óculos. Ou então, se eu usar óculos, eu vou ficar feia. Por exemplo, vou para uma festa. Né? Tem mulheres que ficam cegas nas festas, porque não enxergam direito, mas também não querem ir de óculos. De óculos. Porque, de repente, aquele óculos que ela tem não está adequado, né? Isso. Esse outro aqui, ele tem a cor dele, ele entra em harmonia com o teu tom de pele. Aí, já o verde, ele puxa uma atenção maior para a parte superior. Né? E assim, Sim. Coincidência, mas o verde de novo. Pois é, ninguém nem combinou nada, né? E aí tá dando match aqui Exatamente. com a minha imagem. Então, é muito importante, porque, sabe, é tão bom a gente ver, enxergar, por exemplo, eu já estou numa idade que preciso usar óculos para ler. E às vezes a gente fica, né, ali, até criando ruga, tirando o efeito do botox que a gente coloca. Principalmente nessa parte aqui frontal, porque você fica movimentando e o olho ele é um músculo. Então, você fica movimentando para enxergar. Por isso que no final do dia tem aquele cansaço visual, dores de cabeça. Aí a pessoa, meu Deus, por que será? A falta do óculos. E é muito... Mas aí a gente vai depois experimentar outros. E eu quero te perguntar também, antes de abrir a Versátil, você viveu, né, em várias óticas e tal. E aí você... observando o que mais te chamava a atenção nesse atendimento dos clientes lá e que te fez agora querer fazer algo diferente na tua empresa? Eu trabalhei em um grupo grande aqui de Teresina e também trabalhei numa franquia, né? E o que eu pude perceber que os usuários de óculos de 20, 25 anos atrás, hoje não são os mesmos. Né? Eu abri a minha primeira loja em 2014. Então, eu tenho 11 anos, já que eu tenho ótica. Então, eu senti a necessidade de implantar um método meu. Porque, por mais que eu trabalhasse em outra empresa e agisse como dona, porque eu fui gerente geral, mas a empresa não era minha. E você sabe, você trata com muitas empreendedoras e cada empresa, ele tem um pouco da tua essência. Sim, verdade. Né? Então, assim, tem um DNA que é seu. Então, hoje, tanto nas minhas outras empresas, que é a Ótica Vitoria, como na Versátil, eu implanto um padrão Adelane de como atender, de ter um olhar diferenciado para a necessidade de cada usuário. Seja necessidade de enxergar bem ou necessidade de imagem. Sim. E esse visagismo facial, você descobriu há pouco tempo, sei lá, antes de colocar a ótica, como foi essa construção aí, né, dessa consultoria? Porque a pessoa vai lá comprar um óculos, mas, na verdade, recebe uma consultoria, não é isso? Isso. E, quer dizer, ele vai empregar o dinheiro dele melhor, né, o homem ou a mulher, porque vai realmente trazer algo que vai... Isso, e ter certeza da escolha que ele está fazendo. Sim. Né? Porque, hoje em dia, a venda de óculos ela ainda é muito guiada em entre sim e esse não. Mas a própria pessoa que está comprando, ele não sabe o porquê. Ele gostou e nem o porquê ele sabe que aquilo não serve. O nosso balcão ainda ele tem muito o que melhorar para poder entregar para o cliente essas informações para que ele tome uma decisão. Na verdade, a consultoria ela surgiu para mim na pandemia, que todos os ramos ficaram se reinventando, novidade, inovação. E eu comecei a perceber que as pessoas só usavam óculos por necessidade. Verdade. Aí, o porquê por necessidade? Se você pode acrescentar. Então, eu fiz o meu primeiro curso, ainda na pandemia, fiz alguns cursos online. Adelane, qual curso você fez? Fiz vários. Sim. Porque eu não consigo chegar a um método que eu tenho hoje bebendo de uma fonte só. Então, assim, foram várias fontes. E tem um curso em especial que eu tenho, que é de análise facial. E muitas pessoas do ramo óptico, não, esse curso não faz sentido, porque a professora ela não entende de ótica. Mas eu consegui fazer esse curso, pegar um elo e conectar. Porque eu entendo de ótica, mas o curso de analisar o formato do olho, o nariz, a boca,
o queixo, a mandíbula, tudo vai impactar nesse acessório que eu vou colocar. Então, esse curso faz todo sentido. Aí, curso de visagismo, a questão de poder acrescentar cores para passar uma comunicação, ou uma cor, esse ou teu várias mesmo, cores. que é bem colorido, né? Sim. E fica muito bem em ti, Sim. assim, traz algo bem despojado, Isso. assim, tipo fashion, né? E tudo mais. Então, assim, é divertido. Isso. E, ao mesmo tempo, fica bonito, fica chique. Exatamente. Né? E ele, na minha imagem, ele já virou uma assinatura de estilo. Sim. Sabe o Jô Soares? Que tinha Sim, aqueles ele óculos usava redondos mesmo, e vários óculos coloridos, Harry Potter, várias pessoas, John Lennon. Então, assim, eu tenho, acho que uns 25 óculos. Mas sempre eu estou com esse óculos, porque eu percebo que quando eu estou com esse óculos, o cliente chega na loja, ele se conecta. Sim. Por quê? Porque foi alguém que ele já viu e é um elemento que ele sente confiança. Sim. Então, eu já vesti muitas empreendedoras, muitos médicos que agora começam a trabalhar com a imagem e já perceberam que os óculos são um aliado poderoso para a imagem. Legal. A gente até tem umas imagens, não sei se dá para colocar agora, de que você, né, mostra para a gente as diferenças. Porque quando eu pego um óculos desse e coloco só o óculos, fica bonito e tal. Mas, às vezes, não vê tanto essa diferença quando a gente analisa aí duas fotos, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, essa imagem... E tem um detalhe também. A gente tem que respeitar o perfil comportamental de cada cliente. Uhum. Essa cliente, ela é uma advogada. E nessa imagem superior era o óculos dela anterior. Esse de baixo, eu já consegui trazer uma adição de cor. Uhum. Porque aquela cor não favorecia ela. A armação fica quase da mesma cor, da tonalidade de pele dela. Uhum. Não consegui mudar muito. Por quê? Porque também tem que ser aos poucos. Porque você não pode tirar uma pessoa do 8 para o 80. Então, permaneci, só que eu trouxe as linhas mais inclinadas ainda. Por que que para ela ficou bom? Ela já tem um rosto que ela tem um perfil de mandíbula aqui. Se ela tem um rosto triangular, esse óculos ele não iria cair tão bem. Na segunda imagem é o Tibério. O Tibério ele é um fotógrafo super criativo. Mas nessa imagem diz que ele é criativo, nessa de cima? Realmente. Não estava. Tá ele vendo? está parecendo até mais velho. Isso. Aqui nessa E imagem. O problema desse tipo de óculos é que ele passa um excesso de conservadorismo. E o excesso de conservadorismo não coloca só a pessoa ultrapassada, coloca tudo ao redor dela. Então, é o trabalho dela. Sabe aquele profissional que você olha e você rejeita? Não, ele é ultrapassado. Por que ele é ultrapassado? Uhum. Tem alguma coisa na imagem dele que está passando essa imagem que ele é ultrapassado. Tem uma outra imagem, que eu não sei se eu coloquei, um óculos para ele, um óculos mais neutro. Um óculos que ele fica elegante, pronto, esse outro aí. Sim. Tá? Então, nesse óculos aí, eu já alongo o rosto dele. Uhum. É um óculos que traz ele já para a modernidade, a adição dessa tonalidade de cor. Então, já traz uma outra imagem do Tibério. O Tibério me falou a respeito de um projeto que ele está desenvolvendo com crianças. E precisa de mais criatividade. Sim. Aí foi que aquele outro, sim, já com mais adição de cor, uma linha bem mais curva e marcada, adição de azul com vermelho. Uhum. Então, assim, hoje ele tem 2 imagens para ele trabalhar da forma que for adequado em cada momento, né? Muito bem. A gente tem mais alguma foto aí? Algum? Sim. Esse daqui ele é um corretor. Ele é um corretor de imóveis, tá? E, mais uma vez, esses óculos preto muito na horizontal, traz um conservadorismo. O rosto dele fica até mais compacto. Uhum. Por quê? Porque esse óculos achata dessa forma. Já na segunda imagem, o rosto dele está mais alongado. Observa o nariz dele. Uhum. Olha a diferença do nariz dele. E sem nem fazer rinoplastia, tá? Isso tudo foi... afilado. Exatamente. O rosto dele mais afilado e traz mais leveza para a imagem dele. O segundo óculos é Joana d'Arc. Aqueles 2 que estão aí na outra lateral eram os óculos dela anteriores. Uhum. Se tu for observar nesse da imagem de cima, esse óculos ele desce muito. Então, sim, é como se derrubasse a expressão dela. E a expressão dela fica toda mais para a parte inferior, trazendo muita coisa aqui para a questão do queixo.
Essa outra mais na horizontal e a cor preta, para a tonalidade de pele dela. Não fica bem, porque aumenta o contraste e dá um ar de cansada. Olha esse outro óculos na imagem dela. Ficou uma bem linha mais curva. leve também, né? Exatamente, essa linha curva devolve volume para o rosto dela. E esse conjunto de elementos traz o que para a imagem dela? Mais jovem. Sim. Ela rejuvenesce. Muito legal. Exatamente, somente com o detalhe dos óculos. Então, é muito importante a gente, às vezes, assim, a pessoa vai até... Eu mesmo viajei e comprei um óculos, uma armação de uma marca cara, né? Achei bonita. É bonita a armação, mas ela não encaixou direitinho no meu rosto. Isso. Então, a gente fica, às vezes, até gasta mais dinheiro e não fica com aquele, né, com aquele acessório, vamos dizer assim, que nos ajuda. Isso, porque também, no teu caso, o que aconteceu? Todos os óculos, eles têm um tamanho. Aquele tamanho teu, como ele estava menor, é como se o óculos estivesse fugindo do rosto. Então, assim, na Versátil, eu também ensino o cliente, tu está viajando para a Europa, Estados Unidos, você já sabe como comprar, sem errar mais. Entendi. Então, assim, é trazer muita clareza para a decisão que você vai tomar. Sim, e essa coisa até da autoestima, porque às vezes, eu me lembro, eu comecei a usar óculos com 9 anos de idade, porque eu tinha miopia. Só que, imagina, há quantos anos atrás. E aí a gente ficava era achando ruim, porque eu vou ficar mais feia. Tem até a questão de muitos filmes, até novelas, né, onde as crianças e até pessoas já adultas ficavam se sentindo mal, constrangidas, ou então apelidavam, porque estavam de óculos. Isso, Né? isso. Então, como é importante essa outra visão, né? Essa visão de que é um acessório, você pode ficar mais bonita, você pode, sei lá, dependendo do seu objetivo, você pode estar alcançando, né, o público, por exemplo, que você quer falar através dessa imagem. É muito importante essa forma de trabalhar, Sim, não é? sim. E falando empresarialmente falando, para quem tem ótica, né, para, enfim, vendedores, essa informação é muito importante para realmente conseguir fechar uma venda. Isso. Porque, assim, eu não devolvo somente a visão, eu devolvo a autoestima. Porque, eu tenho uma cliente que ela tem uma queixa que ela tem os olhos caídos. Então, você coloca uma armação que ela volte a atenção para o terço superior. Se essa estratégia ela foi eficiente, ela, quando se olhar no espelho, ela vai perceber o quanto a imagem dela melhorou. Então, assim, tem uma pessoa, não, eu tenho um problema com uma queixa com o meu nariz, tem uma armação própria para aquilo ali. Eu tenho uma cliente que ela é uma médica muito jovenzinha. E ela diz que todo mundo que chega no hospital, ei, que hora que a médica vai chegar? Não bota fé, né? Isso. O óculos, ele tem essa capacidade de deixar a pessoa mais intelectual, passar mais credibilidade, passar mais confiança, dependendo da estrutura dessa armação, trazer mais força, mais determinação, mais coragem. Os óculos, ele tem uma infinidade de coisas que você pode acrescentar na imagem. Agora, a questão os óculos, como eles ainda são vendidos, eles são vendidos só para a pessoa enxergar. Sim. E realmente isso tem um índice de rejeição muito grande. Se as pessoas percebem. Agora, a pessoa, eu tenho 30 pares de sapato. Aí só quer ter um óculos, 2 óculos. Aí realmente fica complicado. E mesmo assim, Adelane, eu só quero ter um óculos. Tem um óculos que funcione com tudo? Tem sim. Tem um óculos que funcione com tudo. Tem coisas também que às vezes as pessoas não percebem. É o quanto o óculos ele sabota a imagem. Óculos que já está oxidado, óculos que está quebrado, remendado. E nós sabemos disso porque nós somos mulheres. Olha quando você está com um acessório que ele está ali um pouco oxidado, uma roupa que não está isso e tudo. Então, a nossa imagem, ela conta muito. São as primeiras impressões. Sim. Adelane, quem te vê assim conversando, toda entendida, né, dos óculos e tudo, imagina, né, a mulher está ali do outro lado, mas essa mulher é muito segura, é muito autoconfiante, mas foi sempre assim. Voltando ali lá para o seu primeiro emprego, né? Eu não sei nem qual foi o seu primeiro emprego, aproveito para perguntar. Mas, assim, aquela Adelane que iniciou a trabalhar como uma funcionária de uma ótica. Eu acredito que muitas outras pessoas, né, suas colegas de trabalho e tudo, né, que estavam naquela época,
talvez hoje ainda continuem como, né, funcionárias das empresas que elas estavam e talvez não foram buscar mais conhecimento. Então, como é que foi esse teu processo, né? Faz parte da tua personalidade desde novinha, de gostar de aprender? Porque a pessoa, quando ela vê duas pessoas aqui, como a gente está conversando, por exemplo, eu conheço uma que ela é um excelente gerente, de vendas até, mas ela diz assim que só imaginar se sentar numa cadeira dessa para falar na frente de uma câmera, ela fica tensa. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque como é que foi esse teu processo de crescimento dentro das próprias empresas onde você trabalhava? Como era que você se comportava? Né? Qual era o teu perfil como uma colaboradora da empresa? Né? Para depois você querer dar esse outro passo para ser empreendedora. Porque é muito fácil a pessoa olhar assim e dizer, mas é porque essa mulher, né, ela entende de tudo, ela já sabe, ela é autoconfiante. Como é que foi essa jornada, olhando lá para trás? Ninguém nasce pronto. Sim. Né? Eu comecei no ramo ótico com 20 anos e eu não sabia de nada. O que você tem que estar aberto? Sempre a aprender. Sim. O grande diferencial que eu falo sempre, eu tenho uma equipe de 27 funcionários e colaboradores, eu sempre falo, é agir como empreendedor. Por mais que você trabalhe em uma empresa, seja um empreendedor. Sim. Cuide da sua imagem, cuide daquilo como se fosse seu. É verdade. Na verdade, quando eu abri a minha empresa, eu nem senti tanta diferença. Eu já cuidava disso antes. A questão, o que a gente tem que cruzar uma fronteira é ter prazer no processo. Sim. A Adelane, quando eu tinha 20 anos, não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Uhum. Então, assim, hoje, por que eu estou mais segura? Porque eu tenho mais conhecimento. Foi então, estudar, assim, né? Eu tinha medo. Até hoje nós temos medo. Quem não vai fazer um empreendimento novo, qualquer coisa nova, que não tenha medo? Está mentindo, tem medo. Todo mês é um desafio. É um desafio, né? Todo mês tem um desafio. Não é fácil para ninguém, né? Então, assim, não é fácil para ninguém. O que eu sempre digo para todo mundo, que as pessoas elas têm que ter prazer em se preparar tanto quanto em conquistar. Uhum. Porque o perigo é, eu quero conquistar muitas coisas. E o se preparar? Então, assim, como é que você vence o medo? Se preparando. Verdade. Vencer o medo é se preparar. Eu estou muito preparada. Então, fecha o olho e vai, porque sempre o medo vai existir. Porque tem dois polos também. Tem gente que se prepara muito e não dá o primeiro passo. Não tem coragem para... Aí você vai com medo, porque o medo faz parte. Quando eu saí da minha empresa, que eu era muito bem remunerada, eu tinha um salário muito confortável, eu tinha um cargo muito bom, e mesmo assim, eu abri mão daquilo ali e fui. Qual a certeza que eu tinha? O que o empreendedor hoje tem de certeza? Ele não tem certeza de nada. Ele é aquela pessoa que ele tira o pé e ele não sabe onde é que vai botar, não. Então, assim, vai na fé. Vai com coragem. Agora, sabendo que não é fácil, né? Então, assim, se você vai trabalhar, se você tem coragem, se você quer inovar, se você quer aprender, então você é essa pessoa. E tudo tem seu preço, né? Tem. Às vezes a pessoa pensa assim, ser empresário é melhor porque você manda na sua própria vida, no seu tempo. Mas, às vezes, se você for olhar por um outro lado, né, você não para nunca de estar pensando ali no trabalho, na empresa, nas questões. E quando você é um colaborador, você vai lá, faz seu trabalho e pronto. Encerrou ali, né? No pronto. final do mês, você sabe que você vai ganhar seu dinheiro e tudo mais. Então, tudo tem seus prós e os contras. Vai muito do que você quer para a sua vida, E sempre né? eu digo, ninguém tem o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho amigas que ainda hoje estão trabalhando na mesma ótica, mas já são mães, são avós, e estão bem com o que faz. É realmente cada pessoa abraçar a sua jornada e ficar contente com ela. Não estou gostando, faz alguma coisa para mudar. Isso, só decidir, né? Eu acho que eu li em algum momento, nesses livros aí que eu leio de vez em quando, é que é assim, o que mais, às vezes, deixa a pessoa angustiada é ela não tomar a decisão. Sim. Tomou a decisão, pronto. Faz dar certo. Decidi. Agora vamos ver, né, o que acontece. Lógico, a gente vai... De repente, a gente dá um passinho aqui para trás, né? Analisa alguma coisa. Mas é decidir mesmo. Ajusta no meio do caminho.
vários planos, projetos, todos precisam de ajuste. Não era bem isso, volta, faz de novo. Isso. Faz parte. E assim, o que eu quero, é importante a gente falar, porque a gente fala com muitas pessoas, umas são empreendedoras que estão assistindo a gente, outras estão com vontade de empreender, né? Outras, não, eu não tenho um perfil para empreender, eu quero mesmo ser um colaborador de uma empresa, e tá ótimo, porque as empresas precisam, né? E a gente vê muitas pessoas, como você falou, empreendendo no CNPJ do outro, né? Você pode empreender ali e dizer, olha, eu quero crescer, hoje eu estou aqui, sei lá, sou um vendedor júnior, vou passar ali, vou chegar a ser sênior, depois gerente e tal. Então, isso é importante. Agora, nós precisamos entender quem a gente é. Sim. Então, eu queria até te perguntar, nesse processo aí todo, até hoje, né? Você buscou, de alguma forma, algo que te trouxesse um autoconhecimento, sabe? Olhar para as tuas características, olhar para aquilo que faz a tua alma ficar mais feliz, né? Porque tem essas coisas, assim, que às vezes a gente não para pensar. E eu acredito que tudo parte disso, do autoconhecimento. Porque às vezes a gente vai escutando também muitas coisas. E aí, não, mas eu vou fazer isso porque estão dizendo que é assim e tal. Mas é importante a gente se conhecer. Você buscou em algum momento? Ou faz? Eu sempre busco essa questão de me conhecer. O meu processo de terapêutico, meu processo terapêutico, a minha terapeuta, ela me ajudou muito nesse processo, porque é algo mais individual e tem algo mais científico para aquilo tudo. Ela me ajudou muito no processo. Tem uma coisa que eu descobri que eu amo de paixão, que é realmente o mundo dos óculos. Teve um cliente que eu estava atendendo semana passada, aí ele disse assim, quanto tempo você trabalha nisso? Aí eu disse, 27 anos. Aí ele, meu Deus, você tem um olhar tão apaixonado, você fala de uma forma assim, você vê que você gosta. Então, assim, trabalhar com o que você gosta é muito bom. Você se cansa, você fica... Mas aquilo faz com que você não desista. Eu digo muito que quando você realmente se identifica, o problema está ali, mas ele não se torna assim aquela montanha que você não vai conseguir ultrapassar. Exatamente. Porque você gosta. Agora, se você já não se identifica... Tudo é um motivo para desistir. Aí o negócio fica bem mais pesado. E a questão da equipe. Porque lá quando você era funcionária, você já tinha equipe porque você era gerente e tudo mais, né? Sim. Ok, mas aí lá você era uma gerente dentro da empresa de outra pessoa, que embora você trabalhasse como dona, mas ainda tinha, vamos dizer, aquela segurança de que, ok, eu estou aqui, mas eu ganho meu salário no final do mês, a empresa não é minha. E quando você partiu para abrir sua primeira empresa, como é que foi? Né? Assim, por exemplo, o primeiro mês de vendas. Foi difícil. Né? Os altos e baixos, que é importante a gente falar, né? Porque quando você monta uma empresa, vai ter mês que é muito bom, aí você se anima, aí no outro mês está lá para baixo, aí você se desanima. E como é que é toda essa administração aí das emoções, né? E também junto com a equipe? É muito difícil. A empresa que eu trabalhava faturava quase na casa dos 5 milhões. Aí eu vou e abro uma loja pequenininha, na Coelho de Resende. E eu tinha 300 funcionários para delegar. Todo mundo fazia tudo. E eu vou para um universo que só eram 4 pessoas. Né? Então, eu tive que ser motorista da loja. E eu não tinha mais tanta gente para mandar. Eu tinha que fazer. E o meu primeiro mês de venda foi 47 mil. Meu Deus! O que será de mim? Mas é justamente você respirar fundo e perceber que a proporção das coisas são diferentes. Ninguém nasce grande, ninguém é grande o tempo todo. E será se eu quero ser grande ou será que eu quero uma outra coisa? Né? Então, assim, 11 anos a minha empresa está fazendo hoje. Eu estou reestruturando essa empresa que já tem 11 anos. Eu estou com uma que é um bebê de 1 ano, que é a Versátil. Mas o meu cliente, ele é tão bem atendido e assistido em qualquer uma das empresas, né? Hoje eu tenho uma equipe que é muito bem treinada, recebe treinamento de 9 horas da manhã até quase 8 horas da noite. A minha equipe tem minha empresa tem uma cultura forte de prezar pela dor e pela necessidade do cliente. Quando é que nós somos bem-sucedidos? Quando a gente consegue. Quando a gente consegue superar a expectativa que o cliente gerou. Até porque a régua da Versátil está muito alta. O cliente ele chega lá,
se for para ser atendido como em qualquer outra, ele fica decepcionado. É verdade. Ele chega lá e ele espera uma experiência. É. E cada dia é essa experiência que a gente tem que entregar para o cliente. Isso, essa promessa, né, que a gente faz, a gente tem que estar É. ali segurando É. e toda a equipe tem que entender, né? Exatamente. Então, eu até te falei, né, que eu fui lá um dia e você não estava, e eu achei mesmo muito legal o atendimento, e eu observo muito isso quando eu ando por aí, né? Aí eu já imagino, não, esses aqui têm treinamento, esses aqui tem alguém olhando, porque realmente faz muita diferença. O que a gente mais quer, todo mundo é carente de atenção, né? E também de que a pessoa resolva aquele problema. É verdade. E muitas vezes a gente chega em alguns lugares que ou aquele vendedor não recebeu o treinamento adequado, ou ele está no lugar errado. Ele não era nem para estar ali, né? Ou ela. E aí, às vezes, atende de qualquer jeito. Então, você até fica desanimado, às vezes nem compra. Isso. Mas só que no meu universo tem um diferencial muito grande. Porque, assim, ninguém no Piauí, acho que eu posso dizer até Brasil, é uma dona de ótica que trabalhou 15 anos fabricando lente, depois se especializou em venda, é a técnica da loja e está no balcão atendendo o cliente. Eu peguei um dado essa semana que, nesse ano de 2025, eu vou fechar o ano atendendo 1.000 clientes. Olha eu aí. mesma sentando e atendendo cada uma. Isso traz um número de quê? Que as minhas próprias professoras não têm um dado desse, porque elas ensinam, elas não atendem não o tem a consumidor, prática, né? isso, o consumidor final. Então, até essa experiência, porque com cada cliente que eu sento, eu tenho uma experiência nova. Sim. Eu ensino, mas eu aprendo. Isso. E aí você vai trazendo esse conhecimento para o dia a dia da Dia a dia. empresa. Exatamente. É muito importante. Realmente Exatamente. é um excelente diferencial. E você tem a outra ótica, é uma ótica, vamos dizer, mais tradicional. E nem tradicional, é porque assim, cada nicho ele tem que ter o seu público e produto Sim. específico. Por exemplo, a minha loja do Disseu e da Barroso, eles têm um produto de um ticket X, Sim. né? Mas a consultoria de imagem existe, não atrelada à imagem, mas uma consultoria técnica, obedecendo os parâmetros técnicos, não provocando ruído de imagem, explicando a função de cada óculos, a questão da consultoria de técnica no ato de enxergar. Muita gente procura, Delane, eu não consigo enxergar com progressiva. Então, assim, a gente já tem como agir nessa parte, porque, no final de tudo, a pessoa que usa óculos, ela quer enxergar. Sim. Ela quer ficar bonita, maravilhosa, mais determinada, mais acolhedora, mas ela quer enxergar. Sim. Então, se você entrega tudo isso e você não entrega visão, você não está fazendo adianta, nada. né? Então, nas minhas outras lojas, tem consultoria também. Sim. E aí você, como você trabalhou dentro de laboratório, também você tem pode passar essa segurança, né, da qualidade, daquela lente e tudo mais. Na verdade, uma parte importante minha são as lentes. Então, às vezes, porque como é um processo que eu quero implantar para todo mundo, eu falo muito de imagem, consultoria de imagem, visagismo, muita gente pergunta, Delane, tu faz lente? Gente, é a minha especialidade também. Legal. Né? Então, assim, eu trabalhei fabricando e montando, porque tem todo um processo. Um laboratório óptico, ele é separado por duas partes. Uma parte que confecciona, que o nome é surfaçagem, e uma parte que monta a lente na armação, que é a montagem. Então, na anamnese com o cliente, que ele traz um óculos, eu não estou conseguindo enxergar, eu já consigo detectar o que aconteceu aquilo ali. Gente, isso não tem no balcão. Por quê? Porque o técnico está lá no laboratório, mas na minha loja não, o técnico está no balcão. É muito importante, né? Porque você já pode tirar uma dúvida ou ver algo que não ficou legal. Exatamente. Até material, porque as lentes, elas são uma resina. Né? Então, assim, é uma resina que ela tem variações e, às vezes, uma variação que não está adequada compromete uma lente que a pessoa gastou R$8.000. Somente um detalhe que não era para estar lá. Então, no seu ponto de vista, né? Dominar o negócio, dominar o core, né? A atividade principal de um negócio é um diferencial para o sucesso? É sim. É sim.
E ninguém precisa nascer sabendo de tudo. Você pode ir atrás das informações. Sim, Né? pode ir aprendendo, né? Isso, pode ir aprendendo. E respeitar também o tempo. Porque, assim, ó, ninguém dorme gordo e acorda magro. Verdade. Ninguém está sem conhecimento nenhum e acorda cheio de conhecimento. Sim. É você buscar o conhecimento e ter paciência com o processo. Né? Então, nada é impossível para ninguém. Agora, claro que o que é prazeroso, o que é gostoso. Eu saber que eu não sei de tudo. Que todo dia eu aprendo. Que todo dia eu posso aprender. Né? Então, esse é o fantástico. E quando você trabalha com pessoas, que eu falo muito, que eu gosto de pessoas, tanto o meu cliente do balcão, como o meu cliente interno, que são os meus colaboradores, todo dia você aprende. É muito legal. E a gente vê, né, que você fala realmente com prazer do que faz, e isso impacta na equipe. Sim. Então, assim, você disse que a Versátil é uma bebê. Ela tem quanto tempo? 1 aninho. 1 aninho, está fazendo agora. Mas as outras já têm 11 anos. 12 anos. E nesses 13 anos, vamos dizer aí, 12 anos como empresária, qual é o maior, assim, o que você acha que foi mais desafiador? É a gestão das pessoas, é a parte financeira, é a parte comercial, é o atendimento ao cliente. No geral, assim, como empresária mesmo, quais são as maiores dores, vamos dizer assim, que você teve ou ainda tem como empresária? É a gestão de pessoas. É unânime, até porque eu tenho que ter pessoas engajadas, que pensem de acordo com a cultura da empresa e que façam como eu faria, Sim. como se eu estivesse lá. Então, assim, a gestão... Até porque nós vivemos uma era onde tem outros valores. Os funcionários de hoje em dia não são os mesmos de 27 anos atrás, quando eu era funcionária. E eu tenho que respeitar esse tempo. Eu vejo muita gente lembrando de forma nostálgica. Não tem mais funcionário como antigamente. Eu disse nem óculos como antigamente, nem nada como antigamente. Então, assim, a nossa era é hoje. Qual o papel do empreendedor? Entender a necessidade do mercado de trabalho, do profissional, e suprir essa necessidade. Para quê? Para que as pessoas queiram trabalhar na minha empresa. Então, tem práticas que eu faço, como day off, no dia do aniversário a pessoa não trabalha, várias formas de deixar as pessoas engajadas para quererem estar lá. Sim. Então, daí o que eu consigo? Eu consigo selecionar os melhores para estar no meu time. Certo. Mas mesmo assim, a gente fazendo tudo isso, às vezes encontra, né? Eu converso com alguns empresários e tal, essa dificuldade também de mentalidade. Porque uma coisa é a gente ter um bom clima organizacional. Outra coisa é aquela pessoa que está trabalhando ali não entender que existe algumas situações que são chatas mesmo, que são mais desafiadoras e que têm que ser feitas. Né? E a gente nessa coisa do vamos ter um clima legal, vamos ser compreensivos. Às vezes, do lado de lá, vamos dizer assim, não passa um pouco da conta. Passa um pouco do... Deixa eu dar um exemplo aqui. Você disse que tem um day off, né, e tudo mais, tem várias coisas. Mas vamos lá, você entrou lá um colaborador na sua empresa, que ele sabe o horário, foi tudo combinado direitinho, né? O seu remuneração é essa, o seu, né, a folga é nesse dia, papapá. Aí ele começa a fazer coisas fora do combinado. Aí você conversa, aí você, né, papapá, nananã, aí continua. Então, existe esses ruídos da comunicação. Né? E como é que você age, por exemplo, porque aqui a gente está conversando para ajudar, de repente, outra empreendedora que está ali do outro lado, querendo entender, será que isso acontece comigo? Será que eu que não estou sabendo liderar? Né? Será que eu que sou chata e o pessoal não me escuta? Então, diz para a gente, assim, como é que você costuma, né? Porque a gente até conversou um dia, você me vê com essa carinha aqui, né? Parece uma menininha de óculos colorido e tal. Rígida. Então, mas assim, quando passa um pouco do ponto, como é vamos dizer, que você resolve a situação? Eu sou bem rígida, principalmente com as normas. Questão de horário,
questão de cumprimento de metas, de tarefas, tá? As tarefas são bem distribuídas. Fico sempre atenta para que não exista injustiça Sim. de um com o outro, ou com parte da gerência, ou a própria empresa. E, às vezes, chamando para algumas conversas. Ah, a pessoa atrasa muito. Vamos lá, atraso é bom? Será que você gostaria que seu salário atrasasse? Eu não pago um dia de salário atrasado. Mas tu imagina se todo mês tu recebesse seu salário atrasado? Como que você ia se sentir? Né? Então, assim, eu sou bem conhecida no ramo ótico e todo mundo sabe que eu sou bem exigente. E isso eu tenho uma reputação, já me facilita muito. Nem todo mundo quer trabalhar comigo. É que nem cliente. É isso. Todo cliente é bom, mas nem todo cliente é para a sua empresa. É isso. Não é isso? Exatamente. Tem clientes que realmente isso. E ao longo da minha trajetória, eu já errei muito. Onde que eu errei? Em não colocar as pessoas adequadas nas funções adequadas. E ali eu perdia muito tempo, muita energia, me desgastava a própria pessoa, não entendendo que ela não dá para aquilo ali. Sim. E hoje eu vejo que onde as empresas mais erram é nesse quesito. Sim. De não recrutar a pessoa adequada para a função adequada. Com perfil adequado. Isso. E muitas vezes a gente fica naquela de gostar da pessoa e querer desenvolver essa pessoa. Tem pessoas que dá para você desenvolver, tem pessoas que não. Tem pessoas que não. E a gente tem que entender, né? E decidir também, né? Ter essa decisão. Não, ok. Aí tem um lugar para essa pessoa ficar? Fica. Bem, não a gente tem. Consegue remanejar. Não tem, infelizmente, não dá para ficar mais com a gente. Não dá. Exatamente. Então, é uma realidade, né? Que eu digo muito lá na nossa empresa, né? Que já tem um bom tempo. Eu sempre dizia assim, gente, ó. Eu adoro conversar, adoro escutar as histórias. Eu compreendo até um certo ponto. Mas a empresa tem que entregar um resultado. Se ela não entregar o resultado, não vai ter dinheiro no final do mês, ela não vai se manter, ela não vai pagar você, não vai pagar o fornecedor. Então, é sobre resultado. E muitas vezes o colaborador que ainda não está maduro o suficiente para entender isso, ele fica achando que a gente é ruim ou que foi injusto e tal. Mas eu não estou dizendo que não aconteça injustiça nas empresas. Pode acontecer. Mas a grande maioria das vezes é que realmente ele não entregou o combinado. Exatamente. Não entregou o combinado. Sempre eu digo, às vezes, algumas pessoas que reclamam das suas empresas, olha, se você sabe que está fazendo tudo certinho e a empresa não está fazendo com você, saia. Não perca seu tempo, não fique reclamando. Busque outra coisa, né? outra oportunidade para não perder tempo. Sim. Adelane, como mulher nesse ramo ótico, existe, vamos dizer assim, preconceito, sei lá, mais dificuldade ou não? Você encontrou ao longo de toda a sua carreira momentos assim que você percebeu que por ser mulher, né, você teve à frente de equipe de vendas, não é isso? Franci, se eu disser que não teve, tem. Me afetou? Não tanto. O que foi um marco assim que foi bem desafiador. Quando eu fui trabalhar no laboratório, até hoje, o laboratório ótico, ele é totalmente dominado por homens. Então, eu fui trabalhar em um laboratório que eram 16 homens, só eu de mulher. Aí, dali, já foi um incômodo para eles, que era um ambiente totalmente de homens, só de mulher. 5, 6 anos depois, eu fiquei para liderar essa equipe. Aí, daí, foi outro obstáculo. Como assim? Ser mandado por uma mulher e mais nova? Então, assim, foi difícil para eles, foi difícil para mim também. Então, realmente, aí daí eu já saí vencendo obstáculos. Em 2023, teve uma campanha das AIS que foram 50 empresários do Brasil inteiro para a Alemanha. Acho que dos 50, só tinham 10 mulheres. Né? Então, daí, não tem como não enxergar e não dizer assim, os homens são mais beneficiados, eu não sei, pela quantidade também. Né? Pela história também. Isso, né? pelo histórico, até porque nesse ramo tem mais homens do que mulheres, né? Mas se você tenta dar o seu melhor, você tenta fazer a diferença, fazer algo de diferente, você consegue se destacar. Sim. Tem mais homem, é pela história mesmo, ou é algo muito, sei lá, muito difícil de uma mulher entender? Eu acho que pelo histórico, porque não é difícil de entender.
o trabalho que antigamente era feito de confecção de lentes podia ser um trabalho mais braçal, mais manual, mas a parte de montagem, que foi a parte que eu entrei, não era. Eu nunca consegui entender, mas isso 27 anos atrás. Mas Sim. ainda hoje é uma parte já mais tecnológica, essa parte de confeccionar, ela está bem tecnológica, mas ainda é um ramo que tem muitos homens. E essa questão das lentes, já que você, né, é expert no assunto. Por exemplo, a gente hoje vive muito com celular. Sim. O dia todo ou é celular ou é computador. A tecnologia está mesmo ajudando a gente, vamos dizer, a economizar aqui a nossa vista, a não forçar tanto. A indústria que está ajudando, né? Então, assim, antes da pandemia, as lentes, algumas lentes, elas existiam filtro de luz azul. Outras não. Depois da pandemia, a maioria dos fornecedores colocaram o filtro de luz azul como um item obrigatório nas lentes. Então, a indústria, ela se movimenta de acordo com a necessidade de uma população. Então, foi percebido que uma criancinha de 3 anos está ali conectada no celular e um idoso de 80 anos também. Então, tem filtro de luz azul, tem filtro de proteção UV, tem antirreflexo. Então, assim, tem várias tecnologias nas lentes para ajudar na era digital. E no visagismo facial, você falou um pouco, mas assim, deixando aqui já dicas para quem está assistindo. Se a pessoa tem um rosto muito redondo... Isso, essa pergunta é bem famosa. Né? Existe sei lá, um formato ideal? Isso, mas olha só, se a gente pensar pela regra aqui, as linhas semelhantes, elas se acentuam. E as linhas diferentes, elas se amenizam. Sim. Se a pessoa tem um rosto redondo e aquilo incomoda, porque às vezes não incomoda, Sim. é melhor que ela evite as linhas curvas. Então, se ela dá prioridade para óculos como esse, de linhas mais retas, vai disfarçar esse rosto mais redondo. Tá. Mas o meu rosto, eu sempre tenho dúvida, porque eu acho que meu rosto é redondo. Não, o teu rosto é oval. É oval? É oval. E a análise, ela não pode ser feita em olhar. Por quê? Porque tem uma coisa que é forma, outra coisa é formato. E como que a gente faz uma análise realmente do formato do rosto? É tocando. Quando você toca já na massa óssea. Então, você consegue perceber o formato do rosto, afastando mais a base capilar para ver isso tudo. Então, essa análise é uma parte que eu faço também, que ele já tem mais contato, realmente só de olhar. Às vezes, a pessoa ela tem um rosto quadrado, Sim. vamos supor, mas ela está acima do peso. O rosto dela está redondo. Ah, entendi. Então, é forma que está redonda, porque o formato pode ser outra coisa, né? Por exemplo, quem tem o rosto oval pode usar qualquer Aí tipo o de rosto óculos? oval, sim. Porque o rosto oval, ele é praticamente universal. Agora, sempre eu bato muito na tecla que acima do formato de rosto tem outras questões que elas são mais evidentes e são mais eficientes. Por exemplo, quem me conhece, hoje eu melhorei um pouco. Eu sou mais rígida, eu tenho uma personalidade mais forte, um perfil mais dominante. O que eu trago de forma estratégica para o meu rosto? Um óculos bem redondo. Aí eu já faço uns cachos mais no cabelo, porque toda linha curva é linha de acolhimento. Então, os cílios, linhas curvas. Então, e esse óculos, ele bem colorido, para chamar atenção, porque eu quero que ele chame atenção. Porque a pessoa, quando me olha, eita, óculos é importante para ela. E começa a falar de óculos. É isso que eu quero chamar atenção. Esse teu óculos, realmente, ele prende a gente Ele fica atenção. olhando para ele. Então, assim, é essa a minha estratégia, que é justamente chamar atenção para os óculos e tirar as pessoas do básico, porque todo mundo não gosta de óculos, porque acha que óculos é preto, é marrom, é tartaruga. E não, tem uma infinidade de cores, de formas, formatos, texturas, que você pode incrementar na sua imagem. Legal. Então, esse óculos aqui, ele quebra um pouco da minha rigidez. Sim. Então, assim, me torna mais... acessível, né? Isso. Essa rigidez vem de onde? Eu tô calada, mas o meu rosto é muito quadrado. Tá vendo? Ó? Sim. Linha reta. E toda linha reta, ele traz mais rigidez, mais força. Então, eu venho amenizando com essa linha curva. Com óculos bem... Exatamente, com essa linha curva.
E a cor dele é justamente para destacar. Mas pode ser que uma outra pessoa, ela tenha uma estratégia que ela sente a bochecha, a maçã do rosto dela já caída, o olho caído, a boca. Esse daqui é eficiente, porque ele barra a atenção e ele eleva a atenção para cá. E ele ainda tem a tonalidade de cor, que ele puxa a atenção para quem está te olhando, sempre para a parte superior. Porque na análise facial, na consultoria de imagem, alguns truques de imagem eles são eficientes, que o que é? É tirar a atenção do ponto focal. Se eu estou com um cliente que ele tem um incômodo aqui no terço inferior, na boca, porque a boca é muito pequena, os lábios é muito fino, muito estreito, eu jogo toda a atenção no terço médio ou no terço superior. Então, quem olhar vai tirar a atenção daquilo ali. Entendi. Ah, não, a pessoa tem um incômodo no terço superior, principalmente quem tem um terço superior maior. Eu trago a atenção para o terço médio. Armações mais estruturadas, com algumas cores e tudo, vai tirar a atenção daquele ponto de incômodo. É muito importante a gente saber todas essas... E aí você passa todo esse treinamento também para a equipe. Para a equipe. Porque quando você não está lá, eles também conseguem ajudar. Eles conseguem. As pessoas. Sim. Toda a minha equipe é treinada para fazer essa consultoria também. Porque começa tudo da forma. Explicando, né? Porque, assim, tem um passo a passo de como todo mundo seguia e perguntar para o cliente. Os óculos é para você ver, mas é a forma que você é visto. Como que você quer ser visto? Sim. Aí a pessoa dá até um medo. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. A maioria realmente diz, eu nunca pensei. Eu nunca pensei nisso. Pronto. Então, me diz, você trabalha com o quê? Aí a pessoa diz lá, eu sou um arquiteto. E ela tá com um óculos preto, quadrado. Aí, tipo assim, quando você vê uma pessoa que é arquiteto, você imagina o que dela? Criatividade. Seu óculos tem criatividade? A própria pessoa, olha, não tem. Pois é. Aí você começa a falar de cores, vermelho, de formas. Né? Então, assim, agora, claro, também respeitando a individualidade de cada pessoa. A personalidade também, Isso. né? Por quê? Porque eu posso ter um arquiteto mais expansivo, mais ousado, mais corajoso, e eu tenho um arquiteto que ele é mais analítico, ele é mais... Às vezes mais sóbrio mais também, sóbrio. Né? Então, ele não vai aceitar essa quantidade de cores, de formas. Sim. Mas, de alguma forma, a gente tem que comunicar a modernidade nesse óculos dele. Sim. Eu conheço mesmo, por exemplo, você estava falando, eu estava pensando na minha irmã, que ela é mais básica. Ela jamais usaria, de repente, um óculos como o teu. Como esse vermelho, né? Mas, de repente, ela vai encontrar algo que deixe um pouco mais moderna. Sim. Né? Sem ser tão a colorido. essência de quem ela é. Porque isso é importante. A consultoria, ela vem para ela entender quem você é e o que é interessante estrategicamente para a sua imagem, né? Essa semana eu atendi uma cliente que ela queria passar elegância, sofisticação, refinamento, mas ela tinha comprado uma armação muito estruturada. Traz muito peso para o rosto. Deixa o rosto com um aspecto mais grosseiro. O que eu fiz? Eu coloquei um óculos colorido, mas o traço fininho e delicado. Alongou o rosto dela. Ela tinha uma escala óssea mais larga. Então, isso já é mais robusto. Então, quando você traz um traço fino, delicado e alongado, você já deixa ela refinada. E o incrível é quando você está fazendo a consultoria e o teu próprio cliente está vendo o que você vê. Então, assim, aquilo ali é um passo a passo, porque a consultoria, ela vai de passo a passo. A pessoa vai entendendo e ele vai escolhendo. Porque, no final de tudo, eu não vendo. Eu entrego as informações para que o cliente tome a decisão. Legal. Porque a decisão é sempre do cliente. Sim. O diferencial também da Versátil é a curadoria. Porque na loja eu tenho mais de 3.000 armações com tamanhos diferentes. Aqui é a ponte. Muita gente... Sim, essa história da ponte eu aprendi agora, né? Porque a ponte, ela é fundamental. Ela que vai apoiar no nariz. Se essa ponte ela é muito pequena, esse óculos sobe e a pessoa fica com um ruído de imagem, a sobrancelha dentro. Se ela é muito grande, ela desce. E fica com ruído e ainda atrapalha o campo de visão. Assim como as roupas, os óculos têm tamanho.
Se você olhar na parte interna, aqui está gravado o tamanho dele. Então, eu calço 35. E se eu comprar um sapato 38, vai ficar legal? Não vai. Os óculos são a mesma coisa. Então, lá na loja, eu sou embaixadora de algumas marcas e exclusividade também. Porque eu percebi que Teresina, ela já atingiu um ponto de modernidade, mas esse tipo de óculos não tinha aqui. Pois é, e eu acho, e a gente pode pensar também que as pessoas que estão assistindo de repente podem achar que é muito caro. Não é. Não é? Não é. E eu fui lá e realmente eu observei que tem muitos óculos lindíssimos que não são tão caros. Preço acessível. Um preço acessível. Isso. Eu achei também algo de positivo nisso, né? Porque às vezes a pessoa nem entra, né? Vê, não, aquela mulher é muito chique, tem a consultoria, tem não sei o quê, então vai ser caro. Isso. Né? E também tem muita gente que pergunta, Adelane, a consultoria paga? Não paga. A consultoria, ela faz parte do processo de você tomar uma decisão de uma forma bem pensada, sabendo o porquê de cada coisa. Sim. Você toma uma decisão de forma mais tranquila, você se sente mais segura e confiante do que você está fazendo. Isso, é um plus, né, na realidade. E a questão do caro e do barato é o quanto que aquilo te serve. Sim. Porque, às vezes, a pessoa compra um óculos barato, R$1.000, mas não consegue usar. Sim. Ele foi caro. Verdade. Né? Então, a relação entre caro e barato é o quanto que aquilo serve. Sim. Às vezes tem óculos que, ele foi barato, mas ele destrói tanto a imagem da pessoa que eu se digo, tornou caro, né? Eu disse, não, fica sem usar óculos mesmo, fica forçando a visão. Se tornou caro. Isso também até para roupas também. Às vezes a gente acha, essa roupa é cara. Mas tem roupa que eu mesmo comprei, que na hora eu achei que era cara, mas eu já usei tanto, e eu uso tanto. Isso, e você ela lava, é uma peça coringa, sei lá, que a gente leva. E você lava, ela não fica desbotada. Isso é perceber o custo-benefício das coisas. Então, sempre eu digo para o meu cliente, o caro e o barato é o quanto que cada coisa te serve. Verdade, é o valor, né, que você Exatamente. percebe ali naquilo. Adelane, se você fosse dar vamos dizer, uma sugestão, um conselho para uma mulher que hoje está querendo iniciar aí nesse mundo do empreendedorismo, ou até no ramo óptico mesmo, o que você poderia deixar de recado para essa mulher? No ramo do empreendedorismo geral, até no ramo óptico, o segredo do empreendedorismo, o que é? É você observar uma dor, uma necessidade de um grupo de pessoas ou de uma população e você entra para resolver. Né? Não é entrar para ser mais um. E cada pessoa tem o seu diferencial. Sim. E sempre tem como. Não tem como uma empresa conseguir suprir a necessidade de todos os nichos do mercado. Então, você se analisa, seu ponto de vista, e você vê, eu vou entrar, e o que eu posso fazer diferente? Eu vou entrar, vamos supor, eu vou entrar agora no ramo de café, eu vou botar uma cafeteria. Eu que amo café. Sim. O que é que tem num café que não tem aqui em Teresina que eu gostaria que tivesse? Que eu posso conectar outras pessoas que têm essa necessidade e vai suprir o que as pessoas que amam café ainda sentem falta. Então, no ramo óptico, qualquer outro ramo de empreendedorismo, o conselho, a dica que eu dou é isso. Observa o que está faltando. Observa o que ninguém está fazendo. Sim. E tenta fazer de uma forma eficiente. Sim. E também eu lembrei agora, e você é bem atuante nas redes sociais. Sim. Você é uma mulher que que está ali na frente das câmeras, que está mostrando suas clientes, que faz também, né? Hoje é dia de gravar vídeo, vou gravar meus vídeos. E foi fácil? Como é que foi para você iniciar também essa outra, né? Vamos dizer, essa outra demanda que é hoje do empreendedorismo? É difícil, não é fácil. Para você ter ideia, eu fiz vários cursos. Eu fiz um curso de uma pessoa muito renomada aqui em Teresina. Já vi vários cursos dela, que ela me ajudou. Se alguém rolar lá no meu feed, os primeiros eram terríveis. Sim. Mas aí eu não desisti, fui fazendo.
Hoje, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, não como antigamente, Sim. mas ainda assim, eu ainda acho um pouco desconfortável. E ainda tem a questão dos stories. Ela sempre reclama, Adelane, cadê os stories? Sabe o que eu Sim. fiz? Eu me inscrevi em outro curso, que é a Eleve, somente Sim. para stories. Então, muita gente acha que eu nasci pronta. Não, gente, ninguém nasce pronto. Tem investimento, né? Vai aprender. E além de, não é só o investimento financeiro, é o investimento tempo. de determinação de não desistir. Isso. Então, assim, tem uma coisa que eu ainda tenho que melhorar. É na questão de gravação de vídeos e stories. Sim. Na questão da disciplina, né? De ter aquele dia Aquela que a gente quer mulher. Então, ó, fica o recado aí para as empreendedoras que estão aqui assistindo. Não tem jeito, você precisa ser a cara do seu negócio, né? Você precisa se colocar. É desconfortável? É como em algumas outras coisas do mundo do empreendedorismo. Mas não é preciso fazer? A gente precisa fazer. Porque eu vejo muita mulher exatamente com essa dificuldade. Eu também tinha e ainda tenho em alguns dias, né? Mas eu também me lembro que meu primeiro vídeo, meu Deus, eu parecia um robô. Eu parecia um robô. Mas, assim, é a prática, né? Todo dia você faz um pouquinho, aí vai lá, aí vai ficando mais tranquila. É que nem eu aprender a dirigir. Sim. Quando você está aprendendo a dirigir, você fica, eita, agora. Agora. Pisa na embreagem, A primeira, pisa no a freio, segunda. passa a marcha. Depois você faz que nem, Isso. né? Tá no automático. A mesma coisa é aqui, né? É gravar vídeo. E muitas coisas na vida da gente que a gente tem que ter disciplina. Por exemplo, ir para academia. Eu acordo 4h30 da manhã, todo dia, para ir para academia. Tem dias que é mais difícil, tem dias que não. Mas já eu tenho 10 anos que eu faço isso. Olha aí. Mas por que eu tenho? Porque eu tenho que fazer. Sim. Então, se você coloca algumas coisas, eu tenho que fazer, isso é importante para o meu negócio, isso é importante para mostrar para as pessoas que eu tenho autoridade no que eu faço. Sim. Porque eu, por muito tempo, eu me escondi. Eu comecei a gravar vídeo, eu acho que tem 3, 4 anos para cá. Então, quando falava em gravar vídeo, eu ficava nervosa, eu tremia, a minha voz tremia, eu tinha muito, mas muito medo. De onde veio esse medo, não sei. Parece que é o medo do julgamento, né? A gente acha assim, todo mundo vai dizer que tá feio e tal. Mas isso foi importante pro seu negócio? Foi muito importante. Isso aumenta as vendas? Aumenta. Então, não tem jeito, então, a gente tem que fazer, não é? Então, ó, você que está aí do outro lado, que ainda tem medo, vergonha, comece da melhor forma que você... Isso. Eu só tenho meu celular, pois vai lá treinar, mas também vai se informar, como a Adelane fez, né? Foi buscar curso, né? Foi conversar, sei lá, atrás de mentorias e tal, para desenrolar a coisa, porque não tem como. Hoje em dia o mundo é digital e a gente precisa adentrar nesse mundo, porque senão a gente vai ficar para trás. Porque o cliente... a gente abre aqui o celular, o Instagram, por exemplo. Aí tem lá milhões de pessoas oferecendo não sei quantas mil coisas para a gente. Se você não estiver lá mostrando o seu produto, como é que você vai vender? Vai saber. Né? Isso. E principalmente, é só o ramo ótico que está competitivo? Não. Todos os ramos, eles estão competitivos. Então, eu tenho um diferencial, eu tenho propriedade do que eu falo, eu consigo suprir a necessidade do cliente. Como é que o cliente vai adivinhar onde é que eu estou? Pois Se eu não falar, exatamente. Falar. Aquela velha história, quem não é visto, né? Não é lembrado. Então, assim, hoje é uma parte do empreendedorismo que o empresário ele não tem como fugir. Sim. Né? E o empresário, por mais bem-sucedido que ele seja, que ele já esteja muito bem financeiramente, se ele coloca ele como a persona, como a cara do negócio, ele vai faturar mais. Com certeza. E se ele não ele tem que ser a cara do negócio. Porque hoje em dia as pessoas querem se conectar com pessoas. Sim. É muito diferente. Olha, eu tenho vários e vários óculos. Eu estou lá, com esse óculos aqui. Aí o cliente entra. Ficou lindo também. Pois é, aí o cliente entra. Aí ele olha assim tudo, recebo e tal. Quando eu boto esse óculos aqui, gente... Já causa um impacto, né? É muito diferente. Por quê? Porque ele me viu na rede social, ele me procurou e ele se conectou. Aí ele chegou, tipo, agora eu vou ser isso. E é um detalhe, detalhe. Então, assim, cada pessoa, ela tem como ir para a rede social e deixar a marca dela. Sim. E as pessoas que se conectam com a marca dela vai procurar justamente por conta daquilo. É muito importante. Eu lembrei agora daquela Carla da CIMED, né?
Sim. E o irmão dela, que estão lá toda hora. Sim. E tantos outros, né? Flávio Augusto. Enfim. O próprio Caito Maia, que é o dono da Chili Beans. Sim. É verdade. Então, assim, o Caito Maia, ele tem uma trajetória, ele sempre foi muito... Agora, tem pessoas que têm mais desenvoltura, são mais desinibidos, e tem pessoas como eu, que eu tive muita dificuldade. As pessoas dela não teve demais, então hoje eu tenho. Agora, imagina se você não tivesse buscado superar essa dificuldade. Não tivesse buscado coragem para superar esse obstáculo. É como você nadar e morrer na praia. Verdade, porque só a sua loja bonita, com as pessoas treinadas, mas se você não divulgar, não comunicar e não mostrar realmente, né, o seu rosto ali, ó, a dona da empresa, estou aqui, passo credibilidade, sei isso, sei aquilo, entendo de lente, entendo de visagismo facial e tal. Isso, porque eu acho que por muito tempo ainda, eu acredito que muito tempo... Eu fiquei remando só numa maré, me capacitando com curso, aprendendo cada vez mais, aplicando e tudo. E eu deixava um pouco as redes sociais de lado. Para ter ideia, eu fui ter Instagram, eu acho que em 2018. Então, assim, eu era muito fora de tudo isso. A gente chama como offline, né? Offline. Aí eu era muito fora disso, mas aí eu disse, não. Então, uma coisa não impede a outra. Agora, claro... Ficar só no Instagram, na rede social, sem ter conteúdo, sem se aprimorar em alguma coisa, é perigoso, porque é algo que não se sustenta. Tem pessoas que elas se comunicam muito bem. Mas aí, quando o cliente vai, que a experiência, o cliente, não foi isso. Exatamente. E aí não conclui, não fecha a venda, não conclui o que é. Então, uma parte precisa muito da outra. E Teresina, nós temos acesso a vários cursos. Sim. Esse curso que eu me matriculei, que eu acho que começa até hoje, a partir de amanhã eu já começo a pegar pressão e tudo para gravar, é um curso fantástico. Preço acessível. Então, assim, não tem como ter desculpa. Muitas vezes... Nós, por várias coisas, a gente acaba procrastinando. Verdade. Sempre deixando para depois. Não, eu não tenho dinheiro, depois eu faço. Se a pessoa for olhar, ela gastou com várias coisas que já daria para pagar o curso, para fazer o investimento na carreira dela. Verdade. Adelane, a gente está quase chegando ao final e eu também quero falar da marca parceira, né? Que a gente terminou a conversa, foi tão boa que eu me esqueci aqui de falar de quem nos apoia, que é a Madame Petit. Então, essa roupa que eu estou usando hoje, e na maioria dos podcasts, né? A Madame Petit está aqui com a gente. É uma loja maravilhosa que tem aqui em Teresina. Então, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e olhar lá as coisas incríveis que a Madame Petit tem. Um atendimento maravilhoso. Eu me sinto muito bem quando eu chego lá também, sabe? Desde a primeira vez, me senti, assim, vista... Né, cuidada, não é aquela loja assim que vai te empurrando a roupa só porque quer vender. Às vezes ela diz, não, essa realmente não ficou legal e tudo. Então, vale muito a pena você conhecer e também, né, agradecer, porque é uma empresa que acredita nesse projeto de dar visibilidade, né, de trazer essas mulheres aqui para contar suas histórias, para falar dos seus negócios. Roupas para deixar as mulheres mais bonitas e poderosas. Exatamente. Então, agradecer demais aqui a parceria da Madame Petit. Né? E tem também outras empresas que nos apoiam, mas hoje a gente vai falar especificamente da Madame Petit, né? Tem a BMW também, a Isar BMW, que a gente sempre fala no início aqui do programa, né? do episódio. E assim a gente vai mostrando essas mulheres poderosas, maravilhosas que aparecem aqui. E a gente vai já fechar, mas eu quero te perguntar, qual é o seu superpoder? Porque essa pergunta eu sempre deixo para o final, né? Qual é o seu superpoder? O que você, né, tem de personalidade, sei lá, de característica, assim, que você diz, esse aqui é meu superpoder? O meu superpoder... isso foi até uma colaboradora minha, numa festa de confraternização, pediram para todo mundo me definir uma palavra. Sim. E eu achei aquilo muito interessante tudo, e ela me definiu em uma, e realmente eu olhei, rapaz, sou eu mesma, incansável. Olha aí. Incansável. Então, assim, eu acho que eu te disse antes, né? Eu já fui muito gorda, eu perdi já 25 quilos. Outra coisa interessante. E eu ainda preciso perder 4 quilos e eu nunca desisti. Você perdeu quantos quilos? 25. 25. Agora eu lembrei que você mostrou a foto, parecia outra pessoa. Outra pessoa, pois é. E eu nunca desisti, em momento nenhum.
Aí eu já tinha minhas outras empresas, aí eu tinha um sonho de botar a Versátil. Nunca desisti. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu tive um sonho e eu nunca desisti. E eu vou realizar ele. Sim. Só não vou falar agora o que é, porque é segredo, tá? Mas realmente incansável. Então, assim, eu quero uma coisa, eu fico lá pensando nela. Eu nunca desisto, nunca desisto. Eu posso, em algum momento, perceber que aquilo não é bom para mim. Sim. E eu não desisto. Eu troco o curso. Sim. Né? Tanto que as Óticas Vitoria, que é minha outra empresa, eu já cheguei a ter 4 lojas. E hoje eu tenho 2. Uhum. Por quê? Porque eu fui recalculando a rota para ir para um lugar que eu nunca vou desistir. Muito bem, pois parabéns aí por mais essa conquista, né? Que a gente estava esquecendo, porque muitas pessoas hoje, até jovens, tem preguiça de ir para academia, né? Come qualquer coisa. Ou então querem logo tomar um remédio para emagrecer rápido. Né? E você conseguiu aí, parabéns. E o que é uma mulher poderosa, assim, se você for definir o que é uma mulher poderosa? Uma mulher poderosa é uma mulher que ela vive o seu propósito, ela tem os seus objetivos e ela encontra prazer, sucesso em cada detalhe da jornada. Uhum. Isso é ser poderosa. Muita gente atrela o sucesso, o poder a dinheiro. Sim. E não é isso. É o quanto paz você tem, é o legado que você deixa, né? Isso é uma mulher poderosa. Maravilha. Adelane, a gente vai ter conversas para outros podcasts, né? Mas esse aqui, o nosso tempo já está, né, se esgotando, mas eu quero agradecer demais, parabenizar pelo sucesso. Eu acho muito incrível, assim, histórias assim como a sua, porque a outra mulher que está do outro lado assistindo, às vezes que estava um pouco desanimada, ou sei lá, aí ela vê uma história dessa e ela começa... Sim. Eu digo que cada uma que vem aqui é um canal de luz na vida da outra que está ali assistindo. Porque, às vezes, a gente acha que a nossa história, a gente vai fazendo, vai acontecendo e tal, e aquilo para a gente fica natural, e a gente acha que não é nada demais. Mas tem, sim, muita coisa boa, né? Tem muitas vitórias aí, e que, de repente, está estimulando ali a outra mulher a entrar em ação, porque, né? Porque, se for observar, eu mesma, há 16 anos atrás, eu era uma comerciária. Sim. Uma comerciária. Trabalhava no comércio, CLT, tudo. Hoje, eu tenho outras preocupações. A vida nunca vai ser fácil, mas é como se mudasse de nível. Sim, exatamente. No joguinho ali da videogame. Vida. Verdade. Então, é isso. Então, se você gostou desse episódio, aprendeu bastante aqui com a Adelane, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aí teu comentário, deixa teu like. Isso é muito importante. Isso aqui é um trabalho em equipe. Eu digo muito que o Elas Têm Poder, ele é um grande, né, um projeto, mas que é feito a 4 mãos e há muitas mãos que estão por aí. Porque se você gosta disso, se você gosta de ver mulheres, né, contando histórias e também ensinando, porque eu acho que cada uma aprende com a outra, né? Então, você, do outro lado, pode ajudar a gente a crescer cada vez mais, né? A chegar em mais lugares. Então, você pode aí pegar o seu dedinho aí, ó, clica, né? Compartilha. Porque para isso tudo acontecer, tem toda uma equipe, tem todo um trabalho. Sim. Nós já estamos com mais de 140, acho que esse é o 142 ou 3, né? 142 episódios. Estamos chegando para o 3º ano, né? Vamos completar 3 anos aí de Elas Têm Poder. Então, é muita coisa. E graças a você que está aí do outro lado, que assiste, né, que nos apoia aqui. Então, quero agradecer e dizer que na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.